Olá! Na última aula, nós falamos, portanto, sobre os 3 elementos, que compõem o que é a branquitude. E aí, só para sintetizar e dar conta do que é o pacto narcísico e, portanto, também a discussão sobre colorismo, eu queria só sintetizar algumas coisas com vocês. A construção da raça, que vai definir os lugares subalternizados dos povos indígenas, dos povos africanos e dos negros da diáspora, define não só a identidade desses sujeitos, mas existe uma série de valores que vão sendo construídos a partir também da lógica racial. Na própria definição do humano e do não humano, ou seja, humano como europeu, o branco europeu, a representação mor dessa humanidade, nós temos o não humano, que é o sujeito sem racionalidade, que não pode contribuir para a civilização politicamente, que só é um corpo que serve para servir os povos indígenas, povo africano e os negros da diáspora. Ok. Essa cisão construída a partir da raça vai alocando outros valores muito importantes para a consolidação da nossa civilização e da própria modernidade. Aquilo que nós entendemos como ciência ou saber popular está definido também a partir de um caráter racial, de um critério racial. Quem é que produz ciência? Quem produz saber popular? Quem produz cultura e quem produz folclore? Vocês já ouviram falar que a Europa produz folclore? Ou folclore é coisa dos povos da diáspora, os negros, os povos indígenas? Quem faz música boa e quem faz música ruim? Quem é que é assertivo e quem é que é histérico? Quem é racional e quem é emocional? Se você é uma mulher negra, um homem negro, muito provavelmente você já ouviu quando colocou a sua opinião numa reunião de trabalho, por exemplo, que a forma como você se coloca é histérica, é emocional, que você não é civilizado, que você não consegue compartilhar os valores civilizatórios porque você simplesmente não é branco. E aí, quando uma pessoa branca fala exatamente o que você falou, ela é assertiva. Ou seja, a raça também vai informando outros valores que organizam as nossas relações sociais, políticas e econômicas. E aí nós entramos no debate sobre pacto narcísico da branquitude. Pacto narcísico da branquitude é um conceito da Maria Aparecida Bento, por quem eu tenho muita admiração. E essa ideia do pacto narcísico da branquitude, portanto, nos fornece elementos muito importantes para nomear e compreender as relações sociais entre as pessoas brancas e em contraposição à forma como eles agem e atuam com as pessoas negras e indígenas. Quem é Narciso? O mito de Narciso é aquela história lá do carinha que se olha num rio e vê a sua própria imagem refletida. Tão apaixonado por essa imagem, ele morre afogado. E eu acho que não existiria uma metáfora melhor para a compreensão do que é a branquitude. A branquitude, portanto, ela é uma autocontemplação de si mesma. Ela constrói uma imagem de si mesma que é fixa. O que Narciso faz ao morrer afogado é simplesmente querer manter aquela imagem tão bela dele como algo estático. E nessa relação de manutenção de algo estático, ele mata a si mesmo. As pessoas brancas acreditam que são diversas, que têm identidade, que têm uma subjetividade única e singular. Mas a raça, a forma como eles se olham, se identificam e se comportam, também está minando a sua capacidade de serem o que eles são. A raça também aprisiona o branco dentro de uma lógica de superioridade que não é benéfica ou potencial para nenhum tipo de ser humano. Nós, pessoas negras e indígenas, estamos sendo identificados dentro do aprisionamento da raça, que nos condiciona, sim, a uma condição permanente, uma luta contínua contra essa ideia de que nós somos inferiores. Mas essa inferioridade, por sua vez, ela não é de todo diferente de uma perspectiva também de uma categoria que tem aprisionado os brancos numa ideia de que eles são superiores. Essas duas ideias, tanto de si como superior, tanto de si como inferior, não potencializam o sujeito humano. E nós, pessoas negras, estamos nos autodeterminando coletivamente há muito tempo nesse país, Desde que nós chegamos aqui, nós estamos aqui pautando resistência, enfrentamento, aquilombando com os nossos grupos, nos
reterritorializando dentro dos terreiros, nos fortalecendo, inclusive dentro de uma perspectiva a partir da década de 20, fazendo fortalecimento da negritude, ou seja, se vocês, a partir do racismo, nos identificam como pessoas negras e, portanto, inferiores, é a partir dessa identidade que eu vou me coletivizar e me potencializar como sujeito negro. A negritude, ela passa a ser, portanto, um processo de identificação, de autoafirmação desse povo. A branquitude, por sua vez, ela vivencia essa experiência da brancura numa autocontemplação não nomeada e ela não tem percebido, em grande medida, o quão prejudicial é se considerar superior, né, se colocar numa identidade que precisa negar o valor do outro para se definir. E aí a MC Césaire vai dizer que selvagem não é o colonizado, o africano, o indígena. Selvagem é o sujeito branco que precisa consolidar uma mentira, né, uma produção de verdade mentirosa sobre o outro para que ele se sinta, portanto, a grande representação de humanidade, civilidade e beleza. O sujeito branco está adoecido dentro da sua própria identidade. É preciso sair desse lugar de falso conforto e se tornar desconfortável dentro da sua própria identidade para dar conta desse adoecimento não nomeado, né, porque ele está muitas vezes diluído dentro dos benefícios materiais que é ser branco. E aí o pacto narciso da branquitude, portanto, é esse benefício material que se estabelece uma vez que, na medida que o branco se identifica como humano, se identifica como belo, como civilizado, e olha para esse rio, né, e vê a sua própria imagem, e ama aquela imagem, não só ama aquela imagem, mas tenta se aproximar cada vez mais, enquanto branco brasileiro, da imagem do branco europeu, nesse processo de identificação, ele vai definindo a sua humanidade e reconhecendo a humanidade nos seus pares. A humanidade nos seus pares é esse pacto, né, de contemplação e de percepção em que ele se enxerga no outro, esse espelho gera uma identificação e a partir dessa identificação os valores de comunidade, de autopreservação, de cuidado social e coletividade são acionados, apesar de não nomeados. Os brancos, portanto, se protegem sem dizer que estão se protegendo. Quando uma pessoa branca pode errar e a sociedade não culpabiliza ela ou não trata ela da forma como trata uma pessoa negra quando erra, é um pacto narcísico da branquitude. Quando, por exemplo, aconteceu um fato muito conhecido, não sei se vocês conhecem, do mendigo gato, né? Que é o fato de uma mulher branca estava andando nas ruas de Curitiba e viu uma pessoa branca em situação de rua. E aí ela faz toda uma campanha nacional para entender e ajudar aquele sujeito, porque ele não combina, não orna com aquela situação de vulnerabilidade. Porque não que alguém combine, mas na perspectiva do pacto narcísico da branquitude, um branco não pode estar nessa condição. Essa condição de vulnerabilidade, de subserviência, de ausência de direitos, está dada para um grupo específico de pessoas. Entender e assimilar uma sociedade, né, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, isso só é possível porque o pacto narcísico da branquitude fecha consigo mesmo e só reconhece a humanidade nos seus pares. Não é um humano, de fato, que está morrendo pela mão da polícia. É um neguinho nessa perspectiva. Então, o rompimento, né, desse pacto narcísico faz com que a autopreservação coletiva, a lógica de um povo, de identidade nacional, esteja restrita à população branca. Então, é possível viver um contexto democrático só para a população branca, ainda que essa democracia não contemple as pessoas negras e indígenas. É possível considerar avanços tecnológicos se isso só contempla a população branca e não contempla as pessoas negras e indígenas. É possível viver, então, uma experiência de mundo cindida, em que o mundo branco não necessariamente impacta ou inclui o mundo negro e indígena. E aí, essa representação do mendigo gato e a própria nomenclatura de mendigo gato, né, indica que aquele corpo branco, essa lógica do que é o mendigo gato, é, portanto, fortalecida a partir da sua própria brancura. Esses olhos claros, ele não poder ficar naquele lugar, um homem bonito demais, né? Que história que esse homem tem? A raça não tirou a história desse homem, muito pelo contrário. Quando pessoas brancas passam por situações que pessoas negras e indígenas estão socialmente, né, colocadas para estar de forma contínua, permanente, comum,
essas pessoas brancas, elas são constantemente identificadas e retiradas, ou a gente tem algum tipo de comoção nacional para se mobilizar, para mudar essa história, porque essa pessoa tem história. Essa pessoa tem uma história, ela deve ter sido alvo de alguma violência na infância, ela deve ter algum problema com drogas, ela tem nome, tem CPF, tem uma história triste. As pessoas negras, né, quando elas são alocadas em algum lugar de subalternidade, elas não têm história. Elas estão onde deveriam estar. Uma outra representação do Pacto Narcísico da Branquitude é, por exemplo, essa notícia que tem acontecido nos últimos tempos, a aluna da USP que deu um golpe na formatura de medicina e a forma como a sociedade lida com ela, como as notícias, né, informam o que aconteceu, inclusive a forma como ela foi perdoada, como ela não é chamada de ladrinha, como ela tem nome, tem história. A forma como se trabalha, portanto, a imagem do branco na sociedade está completamente preenchida de um desejo, de uma contemplação, de uma aceitação das suas diferenças, da sua capacidade de errar e de que nós, enquanto sociedade, precisamos sempre perdoar o branco, porque ele é humano e a capacidade de erro, portanto, está associada com essa humanidade. E aí, numa questão estética, né, estética como política, nós temos também esse exemplo da jovem brasiliense que chama a atenção pela beleza durante o Lollapalooza. Enquanto mulheres negras, né, sobretudo mulheres negras, mas homens negros também, são constantemente violentados e perdem espaços de trabalho, né, são violentados em ônibus, são constantemente abordados para saber como é que a gente lava o cabelo, né? Do que é feito esse negócio, qual é o nome disso, metem a mão, invadem o nosso corpo como se fosse um espaço público. Nós vivenciamos isso, em contrapartida, a brancura, ela tem o direito até mesmo de ser negra. Veja bem, essa jovem brasiliense, ela ficou conhecida, porque ela chamou a atenção com a sua beleza, porque é uma mulher branca com tranças, né, afro. E nós, pessoas negras, quando utilizamos essas referências culturais africanas, afrodiaspóricas, nós somos duplamente violentados. Porque você já é negro, você ainda vai se enegrecer, né? Você está aqui no movimento enquanto negro na diáspora, que você deve se condicionar ao embranquecimento. Fazer chapinha, se tiver dinheiro, faz uma cirurgia no nariz. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro, é possível você fazer uma cirurgia do nariz como se isso fosse uma patologia pelo SUS. Então, essa perspectiva, né, que a branquitude que o Pacto Narcísico estabelece, de reconhecimento de beleza um sobre o outro, de estética, de possibilidade de ir e vir, possibilidade de errar, de comoção nacional, de história, de identidade. O Pacto Narcísico reconhece e materializa a noção de que o humano é o branco e que o branco, portanto, precisa estar constantemente sendo integrado à sociedade a partir dos mais variados mecanismos. Seja ele de perdão, seja ele de comoção nacional, de vaquinha coletiva ou de próprio reconhecimento da beleza, com direito até uma manchete em jornal. E aí eu gosto muito dessa citação de Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscara Branca, que diz: em outras palavras, começo a sofrer por não ser branco, na medida em que o homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, me extirpa qualquer valor, qualquer originalidade, pretende que seja um parasita no mundo, que é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o mundo branco. Então, tentarei simplesmente fazer-me branco, isto é, obrigarei o branco a reconhecer a minha humanidade. Aqui, o Frantz Fanon deixa à tona como o mundo colonial nos faz acreditar que a busca pela brancura vai nos salvar das violências, daquilo que a colonização empreendeu na nossa subjetividade e na nossa experiência material. É como se buscar a brancura nos salvasse desse trauma, dessa falta, dessa dor que o próprio racismo gera. E aí, para as pessoas negras na diáspora e para os povos indígenas, só resta um caminho, o caminho do embranquecimento. Em contrapartida, Frantz Fanon também vai dizer que buscar ser branco ou mostrar para o branco que ser negro é legal
Ambos são prejudiciais, porque ambos mantêm o espelho branco como norma de validação e aceitação. Ou seja, a brancura não é só uma instituição política que se expressa a partir do corpo das pessoas brancas. Ela também é um desejo de salvação. Ela é a forma como a nossa subjetividade foi construída para ser aceito pelo outro, numa autoeliminação das nossas próprias características e fuga de qualquer tipo de experiência africana e indígena. Romper e entender com a branquitude, portanto, é um elemento indispensável e importante para a nossa autodefinição enquanto povo negro e enquanto povo indígena. E aí nós entramos no debate sobre colorismo. Se a brancura é a norma e se estabelece como um parâmetro de humanidade, a miscigenação e a defesa da miscigenação e o mito da democracia racial são os elementos políticos e teóricos indispensáveis que vão consolidando o nosso imaginário social para achar que, não só pela via do embranquecimento do meu corpo, mas da minha própria linhagem, em alguma medida eu vou conseguir atingir essa brancura tão imaginada e tão idealizada. E aí é por isso que muitas vezes nossas avós, não por uma lógica do racismo, mas de reprodução desse auto-ódio, dizem que a gente precisa embranquecer a família e se casar com uma pessoa branca. Quem nunca escutou isso dentro de uma família interracial? Essa perspectiva está muito associada com a ideia da brancura como salvação das dores raciais, como se não existisse saída para o negro que não a busca pela brancura, que não deixar de ser negro. E para muitos de nós, isso é impossível. Porque por mais que nos embranqueçamos, quanto mais retintos formos, mais difícil é essa assimilação da brancura, porque mais evidente se torna o fato de que nós estamos distantes, gradativamente, desse branco superior e humano. E aí entra o conceito de pigmentocracia. Quanto mais próximo nós estamos do branco europeu, mais humanizados nós somos. Mas nós precisamos entender uma cisão aqui, Dentro do branco europeu como norma, nós temos uma branquitude brasileira, com as suas gradações, como nós podemos ver na imagem. Nessa gradação, quanto mais próximo, mais humano. Mas todos aqui, todos os brancos, quer seja ele brasileiro, sudestino, nordestino, homem, mulher, as pessoas brancas, independente das categorias que elas também transitam enquanto identidade, elas ainda são humanas. Porque a raça é quem determina o que é humano. E aí nós temos uma cisão, Do outro lado nós temos as pessoas negras. Independente da gradação da cor, seja eu que sou uma mulher negra de pele clara ou uma pessoa negra retinta, nós estamos falando de sujeitos alocados fora da lógica de humanidade. Independente se você é uma pessoa negra de pele clara ou pele retinta, você vai ser alocado fora desse título de humano. Você vai ser, sim, deslegitimado enquanto sujeito que tem capacidade racional, cognitiva, intelectual, política, que pode fazer contribuições contundentes dentro de uma reunião, que não vai ser, por exemplo, lido como histérico, como primitivo, que não vai ser perseguido simplesmente pela sua estética, pela sua forma de se comportar e pelo seu corpo. Ou que não vai ter o seu corpo invadido de forma pública, como se não fosse um corpo privado, mas que fosse lido como um corpo público no carnaval, ou pela ameaça da polícia, ou a sua casa num território de favela, de comunidade, de subúrbio. A gente está falando desses valores. E aí, portanto, dentro dessa pigmentocracia, nós também, pessoas negras, fomos condicionados a acreditar que essa brancura vai nos salvar. Então, quanto mais próximo, dentro do nosso seio, dessa diversidade que é ser negro no Brasil, fruto da miscigenação forçada, fruto da ideia do branqueamento, fruto dos estupros, tudo isso vai condicionando também o nosso imaginário colonizado de que ser branco, quanto mais próximo do branco, melhor, o que cria, em alguma medida, uma tentativa de reprodução contra os nossos pares. E aí são problemas que precisam ser resolvidos dentro da comunidade negra, que é fruto de uma consciência de raça. As pessoas negras não querem ser negras no Brasil porque ser negro está associado com lugar de inferioridade. E aí que vem a importância do movimento da negritude de mostrar que sim, você não é branco ou você não é pardo de uma forma não política, Esse pardo também como um lugar que dá conta dessa miscigenação, mas que confunde o branco brasileiro com o negro de pele clara, tem
em alguma medida foi importante, porque retira nomenclaturas como mestiço, cafuzo, mulata, mas o pardo também não dá conta da importância que é reintegrar e fortalecer a população negra, independente da sua gradação de cor. Né? Nós precisamos reconhecer esse coletivo, apesar das diferenças, como um coletivo. E aí a pigmentocracia é o que traz à tona o fato de que pessoas negras de pele retinta, por exemplo, numa abordagem policial, vão ser mortas pela polícia. E as pessoas negras de pele clara são aquelas que vão ser presas. Ambas não estão protegidas pela segurança pública. Mas a forma como a violência racial, né, se manifesta para cada tipo de fenótipo, de cor da pele da população negra, possui especificidades que demandam uma compreensão contínua e um posicionamento político crítico de todas as pessoas negras. Eu, enquanto uma mulher negra de pele clara, e as pessoas negras de pele clara precisam compreender quais são os benefícios simbólicos que nos são dados como contrapartida pelo fato de que nós fomos embranquecidos. Mas esse embranquecimento foi um projeto inconcluso e, por isso, ainda somos lidos como não humanos. A construção, portanto, da identidade, ela precisa passar por alguns aspectos: o fator histórico, o fator linguístico e o fator psicológico. É muito difícil acessar esses três fatores numa sociedade colonizada como a nossa. E por isso, grande parte da população negra no Brasil, seja ela de pele retinta ou parda, tem fugido do desejo de ser negro, de se reconhecer como negro, de fortalecer a sua identidade. Porque a branquitude se coloca como uma norma, como um desejo de salvação. E aí, a miscigenação funciona como essa fragmentação do povo, mas o colorismo é uma chave teórica muito importante para reconhecer não só as nossas diferenças, mas aquilo que nós temos de coletividade, aquilo que nós temos compartilhado enquanto povo de uma experiência enquanto sujeito colonizado. E aí não só entre as pessoas negras, mas também com os povos indígenas. A nossa luta está muito mais próxima dos povos indígenas do que com a branquitude internacional ou nacional, com quem, de muita forma, a gente tem se identificado e fortalecido, né? E aí, acho que nesse movimento do colorismo, uma coisa muito importante, né, de compreensão, passa, inclusive, pelo que é o lugar de fala. Eu gosto muito da perspectiva de Muniz Sodré sobre o lugar de fala, porque ele vai dizer que todos os sujeitos têm lugar de fala. Lugar de fala é aquilo que nós produzimos enquanto teoria, enquanto narrativa, enquanto perspectiva, a partir do nosso lugar no mundo. Conhecimento se produz a partir de onde eu piso o meu pé no mundo e como eu me compreendo nesse mundo. O grande problema do lugar de fala é que o lugar onde as pessoas brancas ocupam tem sido colocado como um lugar universal, como se a voz das pessoas brancas fosse uma voz que desse conta de todos os sujeitos do território. E aí, quando a gente pensa em lugar de fala como lugar a partir do qual eu crio a minha narrativa e a minha perspectiva, é importante que o lugar de fala esteja assegurado para todos os sujeitos, sobretudo aqueles colonizados. Então, o lugar de fala diz respeito a uma compreensão, né, que leva tempo, que leva compromisso, tem uma dimensão ética, com a verdade, né, com a minha própria história, para que eu possa reconhecer a trajetória que eu tive, aquilo que me atravessa como uma mulher negra de pele clara, para que eu não reproduza também aquilo que uma mulher negra retinta passou, como se aquela narrativa de ser negro fosse comum para todos. Nós precisamos nos comprometer com um lugar de fala que, de fato, reverencia a nossa própria trajetória. E na medida que nós reverenciamos cada um a nossa própria trajetória, esse lugar de fala é um ponto de encontro e não de silenciamento do outro. Né? E aí, o colorismo é exatamente a compreensão de que existem diversidades, existem gradações de cor de pele, de fenótipo dentro da comunidade negra, mas não só na comunidade negra. O colorismo também está dentro do grupo racial branco. Existem gradações da brancura, existem articulações da raça com o território, com o gênero, que essa população precisa identificar e compreender. E só a partir dessa autocompreensão, que rompa com esse desejo, né, de se colocar como superior, definindo o outro como inferior, é que vai produzir, de fato, uma experiência que dê conta da elaboração de estratégias efetivas contra o racismo pelas pessoas brancas.
A capacidade antirracista da pessoa branca depende da sua auto-organização enquanto coletivo branco. É necessário que as pessoas brancas disponham de tempo, de reflexão, de teoria, de comprometimento para identificar como o mundo se relaciona consigo mesmo e como eles podem atuar de forma efetiva, né, e responsável contra esse sistema colonial e racista que os beneficia. A culpa, por sua vez, ela é muitas vezes algo que impossibilita, porque a culpa não move. Então não adianta, eu sou branco e me sinto culpado, né? O que você faz, portanto, com a sua identidade, com o seu acesso? Privilégio é algo material, é algo objetivo. O privilégio, ele se apresenta, ainda que você não tenha, por exemplo, grandes fortunas, né? Você é uma pessoa branca que tem direito de fala determinada numa reunião. Como utilizar esse privilégio, talvez, da fala, que é simbólico, para falar alguma coisa que, de fato, o seu lugar de fala contemple a sua própria trajetória, mas respeite, né, e dê vazão para que a reprodução de outras vozes, de outros lugares, de outras perspectivas encontrem um solo propício para romper com a universalidade da voz branca, da branquitude como norma. E aí o colorismo, portanto, é esse lugar da diversidade. É reconhecer que existe essa diversidade, essa multiplicidade de ser negro. É, inclusive, muito importante porque o que o racismo queria fazer de nós é que nós fôssemos um povo homogêneo, pasteurizado, sem nome. Então, que a raça seja um ponto de partida para o nosso reconhecimento coletivo, mas que não seja o ponto final da definição das nossas subjetividades, sonhos e projetos futuros. Nessa discussão sobre a raça do branco, né, é importante entender uma grande diferença da experiência do branco e do negro. É importante entender uma grande diferença na construção das raças no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, uma pessoa negra ela é identificada a partir do preconceito de origem. Ou seja, a linhagem determina se você é uma pessoa negra. A gota única de sangue de uma pessoa negra na sua linhagem vai determinar, portanto, apesar de você eventualmente não ter os fenótipos negroides, se você é uma pessoa negra ou não, uma pessoa de cor, né? E aí no Brasil não, é um preconceito de marca. O que determina se você é uma pessoa negra ou branca no Brasil são os seus fenótipos, né? São os seus traços. Por que é importante, inclusive, entender isso? Porque a forma como a raça é articulada nos Estados Unidos, a partir da letra da lei, né, a definição de uma segregação muito bem definida, demarcada, né, espacial, onde você pode de fato transitar ou não, trouxe à tona uma compreensão da branquitude de lá, de que as pessoas negras, elas sempre nomearam um branco, porque eles sempre se nomearam. Aqui no Brasil, por sua vez, o branco está sempre fugindo da sua autodefinição enquanto coletivo. Né? Ele se coloca como classe dominante, eventualmente, ele se coloca, por exemplo, como empresário, ele se coloca como patriarca, ele se coloca das mais variadas formas, ele se coloca como referência, mas ele não se apresenta a partir da raça. E isso tem impossibilitado ao longo de muito tempo, mas obviamente agora com o estudo da branquitude, né, e a difusão desse conhecimento cada vez mais forte, isso tem possibilitado a compreensão de que, desde sempre, no Brasil, assim como em outras sociedades colonizadas, o branco se organiza, sim, a partir da sua própria coletividade. E aí, identificar o branco não é só um movimento de nomeação do outro, né, de vingança, de dizer, você me fez negro, agora eu vou te fazer branco. Primeiro, porque a gente não faz o branco branco, ele já está feito, ele se coloca dessa forma. O que a gente faz é reconhecer e nomear essa brancura. Segundo, a brancura é algo que infecta, né, que traz à tona um desejo, um comportamento que vai sendo reproduzido pelas próprias pessoas negras através da colonização. E aí tem uma frase que eu acho muito importante, da Aninha Horace, que vai dizer: todo dia eu preciso matar a branca que queriam que eu fosse. O que isso significa? Esse desejo de brancura, essa referência desse branco, muitas vezes não nomeada, nos faz confundir o desejo de pertencimento, de se sentir validado, de se sentir importante, competente ou amado, por exemplo, né? A capacidade de ser amado também está vinculado com um viés racial, com uma escolha racial. E aí, nessa disposição, portanto, quando eu reconheço o que é a branquitude,
como ela se consolida a partir de desejos coloniais, eu consigo minimamente passar a identificar as feridas e exercer sobre o meu próprio corpo e as minhas relações um tratamento e cura. Falar de branquitude, portanto, fornece elementos de tratamento e cura para a população negra. Não só para a população negra, mas também para as pessoas brancas que se dispõem a entender o seu próprio lugar e que estão dispostas a abrir mão desse lugar central, de ser o centro do mundo, a voz universal, a norma, o padrão. Obrigada.